Olá, estamos de volta com mais um podcast da Federa RJ. Eu sou Adriana Nalesso e hoje temos a honra de receber o nosso deputado federal, companheiro Raimon, que está aqui para a gente trocar um pouco de ideias sobre o cenário político, sobre a temática da política e o mundo do trabalho. Raimon é bancário, professor, teólogo, enfim. E agora nosso deputado federal foi reeleito 3 vezes para a Câmara de Vereadores no Rio e agora um desafio maior, né? Que é estar em Brasília representando aí o povo carioca, nesse cenário tão difícil e com tantos desafios que a gente tem ultimamente. Tá com você, Reinon. Mas você sabe que os desafios é que são bons, né? Adriana, quero te agradecer para a gente começar te agradecendo então pelo convite para estar aqui nesse bate-papo, nesse podcast aqui da Federa, essa federação de sindicatos que reúne os sindicatos, muitos sindicatos aqui do estado do Rio de Janeiro. Você que é a nossa presidenta, quero agradecer muito e primeiro parabenizar que vocês têm essa preocupação de dialogar com os bancários e bancárias, dialogar com esse setor tão importante e tão combatido, né? Tão explorado. Nós sabemos que bancários e banqueiros há uma distância, né? Os banqueiros que são os donos, né, do capital e que nós, os bancários, os donos da mão de obra, né? E a gente sabe como é que isso se dá, essa relação de capital e trabalho, essa relação de quem manda, né? De quem tem o poder econômico nas mãos, que são os banqueiros. E a gente tem, assim, muitos desafios. Primeiro, é um prazer estar aqui, né? Eu sou, e quero afirmar isso, eu sou um deputado federal e fui vereador 4 mandatos aqui na capital do Rio de Janeiro. E sempre muito em sintonia com o Sindicato dos Bancários, muito em sintonia com a nossa federação, com a nossa Federa, e também com a nossa Confederação dos Trabalhadores do Ramo Financeiro. Então, quero agradecer que nós estamos aqui para esse bate-papo, porque o meu mandato deve muito, que eu não posso nem chamar de meu, o nosso mandato deve muito a essa articulação de bancárias e bancários aqui do estado do Rio de Janeiro. É muito bom ter você aqui com a gente, Raimon. Nós que agradecemos a sua disponibilidade, porque a gente sabe que a agenda é bem complicada, mas eu acho que a gente tem que falar de um tema que é super importante, né? Que é sobre a política. Para que serve a política? O que é a política? Como é que a política interfere na vida, né, da trabalhadora, do trabalhador? A gente vê muito um debate ideológico, né, de direita, esquerda, extrema-direita, extrema-esquerda, enfim. E as pessoas elas são tão envolvidas com tudo que está circulando em redes sociais, muitas das vezes notícias falsas, né, fake news que são reproduzidas. Então eu queria muito que você falasse um pouquinho sobre isso. Mas afinal, Raimon, como é que surgiu essa história de direita e esquerda e como que isso se apresenta aqui no nosso país? Primeiro, falar um pouquinho da importância da atividade política. Eu me pauto por uma pergunta, que é uma pergunta muito simples. Essa pergunta é feita à classe política por uma grande liderança da humanidade, que hoje está muito idosa, uma liderança que eu considero muito, uma liderança que dialoga com o mundo inteiro e que acho que nesse planeta Terra não há ninguém que não tenha ouvido falar nele. É um homem, né, que tem uma voz muito potente, que fala para a humanidade toda, que é o Papa Francisco. Ele tem, dirigindo-se aos políticos do mundo inteiro, ele faz uma perguntinha. E sabe qual é a pergunta? A pergunta é, para quê? Pergunta simples, né? Para quê? A pergunta é essa, para que há a política? Para que serve a política? Para que você tem um cargo de parlamentar? Para que você tem um cargo na política? Para que você se meteu nessa história? Para que ele tem um punhado de complementos, né? Para que existe atividade política? Qual a importância disso? E aí eu respondo sempre a essa pergunta do Papa Francisco com um desafio, né? O meu desafio como parlamentar, nos meus já 17 anos de parlamentar, né? Foram 14 anos na Câmara Municipal do Rio de Janeiro e já estou pelo 3º ano na Câmara Federal, eu sempre respondo isso com um desafio. O desafio nosso
de políticos que têm esse compromisso com a política que deve ajudar no processo de transformação da sociedade, o desafio é contrariar uma fala de um outro homem, de uma outra liderança já falecida, que foi essa liderança foi quem promulgou a Constituição Cidadã de 1988, que foi o deputado presidente da Câmara, Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães, certa vez perguntaram para ele, afirmaram para ele, doutor Ulisses, como esse Congresso é ruim, hein? E ele disse assim, espere só para você ver o próximo. Então, a nossa atividade política, respondendo a essa pergunta do Papa Francisco, ela é um desafio para eu contrariar isso que disse o Ulisses Guimarães. Eu quero que o parlamento onde eu estou seja melhor do que o que terminou em 2022 e quero que o parlamento que vai começar a existir em 2027 seja melhor do que o anterior. Nós temos que lutar para isso, porque a atividade política é uma atividade muito sublime. É uma atividade que ela é de uma importância que nós não conseguimos medir a importância dela. Na verdade, a atividade política é uma arte das mais frondosas, uma árvore das mais frondosas para produzir frutos. E esses frutos precisam ser doces, saudáveis, precisam ser frutos que alimentam a vida das pessoas. A política existe para isso, para transformar a vida das pessoas. E aí tem, é claro, os diversos espectros. Tem políticos que são políticos de esquerda, tem políticos que são políticos de direita, tem políticos que são de extrema esquerda ou de extrema direita, gente que radicaliza muito para um lado e por outro. Eu quero me colocar no espectro daqueles que são políticos de esquerda. Eu me considero um cara de esquerda, um cara do campo democrático popular, uma pessoa que entende que até a minha mesma atividade não é uma atividade que eu deva fazê-la sozinho. A atividade política que eu exerço ela deve ser feita com as pessoas, não para as pessoas, mas a partir do encontro com as pessoas. E aí conta uma história que certa vez eles estavam fazendo uma luta para defender os trabalhadores. Então, quem vai defender os trabalhadores, quem vai defender a mão de obra, quem vai defender o capital. Então, a turma que ficou do lado esquerdo de quem estava propondo era quem defendia os trabalhadores. A turma que ficava do lado direito é a que defendia o capital, né? Aquele que explorava a mão de obra. Se não é vero, é bene trovato. Se não é verdade, é uma boa história para a gente poder entender o que é ser esquerda e ser de direita. Eu quero dizer assim, quando nós pensamos assim, você defende os trabalhadores, defende a classe trabalhadora, você defende a distribuição de renda, você defende a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, você defende que as mulheres não têm que ser violentadas, você defende que as pessoas têm direito a ser diferentes, você defende que as pessoas que são da comunidade LGBTQIA+, têm que ser respeitadas, você defende que os povos indígenas têm que ser respeitados, você defende que tem que ter reforma agrária, você defende que tem que ter distribuição de renda, você é do campo da esquerda. Agora, você defende o capital, você defende de fato de quem pensa diferente de você tem que calar a boca, você defende que que os povos indígenas, a gente tem que fazer o marco temporal e dizer a eles que eles não podem ter mais as terras demarcadas, você defende que a concentração de terra tem que estar na mão dos grandes fazendeiros, não deve ser distribuída, você é um cara de direita. Então, é fácil compreender isso. Eu estive já em 3 atividades. Tive hoje numa atividade discutindo a questão do deputado Glauber Braga. Tive numa atividade dos trabalhadores da Eletronuclear, que estão em greve, uma empresa importantíssima para o estado do Rio de Janeiro e para o Brasil. Tive numa atividade lá da Previ, do Banco do Brasil, de onde eu provenho, né? Eu sou funcionário do Banco do Brasil, empregado do Banco do Brasil. Então, tive em 3 atividades. Nas 3 atividades, eu tive defendendo trabalhadores. Então, eu me considero um cara de esquerda. Então, acho um pouco isso. Essa ideia de quem estava à direita era de direita e quem estava à esquerda era de esquerda é uma história para a gente, pedagogicamente, compreender e fazer as pessoas compreenderem. Eu quero me dirigir a você que está, nesse momento, assistindo a esse nosso podcast aqui da Federa. Você é um cara que defende que as pessoas têm que ter direito a viver com dignidade, você defende que as pessoas precisam, que a terra que há no Brasil em abundância esteja distribuída para as pessoas produzirem, ou você defende que os grileiros, os fazendeiros têm que manter as terras nas suas mãos? O que você decidir, a opção que você tiver, você vai estar de um lado ou vai estar do outro.
Perfeito. Não sei se me fiz entender, mas é um pouco essa... Sim, né? Eu acho que a sua explicação foi bem didática e objetiva para a gente entender um pouco toda essa disputa ideológica que a gente vive em nosso país, né? Vale ressaltar que muitos trabalhadores questionam, né, os sindicatos, né? Porque os sindicatos têm posição. Né, como sindicatos de bancários, a maioria, nós temos posição, né? O sindicato, a diretoria dos sindicatos tem posições acerca dos temas que são da sociedade, né? Eu costumo dizer que tanto a construção de leis ou a retirada de direitos são parte aí do trabalho do parlamentar no Congresso Nacional. É lá que as leis são construídas ou destruídas. Claro. E a gente viveu muito recentemente, a partir da reforma trabalhista, né, depois do golpe à presidenta Dilma, a gente viveu tempos difíceis onde, né, muitos direitos dos trabalhadores e os bancários estão vivendo isso na prática, né, porque a partir da reforma trabalhista pode terceirizar tudo, né? Porque antigamente não era permitido a terceirização na atividade fim, Raimundo. Claro. Por quê? Aquela atividade fim é aquela que tem direito, que tem acesso direto às suas informações financeiras. Então, qualquer atividade na categoria bancária que tinha acesso a informações financeiras não podia ser terceirizada, né? Acabou, né? Agora você tem setores inteiros sendo terceirizados. Enfim, aí você tem o aumento da pejotização que a gente fala, né? Que é o trabalhador PJ. Eu falo assim, gente, um trabalhador PJ, um trabalhador que vira uma pessoa jurídica. Como assim, né? Quer dizer, ele assume todos os custos e os riscos do trabalho, certo? Se ele quiser um INSS, ele tem que pagar. Se ele tiver que visitar um cliente, ele tem que pagar no bolso dele, porque ele não tem vale-transporte. A alimentação é por conta dele, plano de saúde é por conta dele. Se ele quiser férias, se ele conseguir juntar um pouquinho de dinheiro, ele vai ter o direito lá de tirar as férias dele. Então, depois da reforma trabalhista, a categoria bancária tem sofrido muitos impactos, né? Em função de todas essas mudanças. Não é só o avanço tecnológico, né? Porque o avanço tecnológico é sim importante, é significativo e atinge a categoria, mas não é só isso. Eu sempre digo que o trabalho bancário ele não está acabando, ele está se deslocando para a precarização. Claro. Quem antes era bancário, hoje é um trabalhador PJ, autônomo, né? Porque para o Congresso Nacional todo mundo tem que ser autônomo, entendeu? E vire-se quem puder. E isso impacta, inclusive, na Previdência, né? Na Previdência Social, porque quando você tem um vínculo trabalhista, você tem lá o desconto que é obrigatório do INSS. Sim. Então tem esse impacto, e tem vários impactos sobre isso. E aí eu queria te perguntar, a gente vê lá muitos parlamentares, muitos debates que são feitos no Congresso Nacional e as defesas que cada, né, ala faz, né? Ala da direita e ala da esquerda. Hoje, se a gente fosse votar o projeto de lei que o presidente Lula apresentou, né? O governo apresentou de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e isenção parcial para quem ganha até R$7.000, que impactaria aí 20 milhões de brasileiros, de trabalhadores. 20 milhões, Raimundo. Seriam beneficiados. Seriam beneficiados. Em detrimento de 141 mil pessoas que estão lá no topo da pirâmide, que ganham acima de R$600.000. Se hoje, se assim, tem que votar hoje esse projeto de lei, como é que ficaria? Você acha que a gente conseguiria? Pois é, você sabe que eu acho que vai ter um constrangimento muito grande, né? Eu acho que os deputados votarão esse projeto. A luta deles é para que ele não seja pautado, né? Porque uma vez pautado, esses deputados vão ficar muito envergonhados, né, de dizer para a sociedade brasileira que quem ganha até R$5.000 não precisa de ter isenção do imposto de renda. E em contrapartida, 141 mil pessoas, nós estamos falando de 141 mil pessoas, e nós estamos falando de 20 milhões de brasileiros, num país que tem hoje cerca de 215 milhões de habitantes, 215 milhões de habitantes.
141 mil pessoas ganham acima de 600 mil reais. Ganham, portanto, um salário de 50 mil reais por mês. Esses serão taxados numa escala de 2,5% até 10%, e só aqueles que ganham acima de 1.200.000, né, 1.200.000, portanto, ganham 100 mil reais por mês, só esses pagarão 10%, mas os outros no escalonado, né, de 2,5% e tal até 10%. Então, os deputados, eu acho que eles ficarão constrangidos e votarão o projeto. Eu tenho convicção de que esse projeto será aprovado na Câmara. A nossa luta é para que tenha celeridade, para que seja rápido, porque nós sabemos que em questões tributárias só vale o ano seguinte. Então, se você aprova em 2025, só passa a valer em 2026. Então, nós precisamos aprovar o mais rápido possível para que a Receita já organize para que em 2026 essas pessoas não paguem imposto de renda. Então, esta é uma luta que a gente tem lá. Mas essa, na verdade, Adriana, é uma cortina de fumaça, sabe? Por quê? Porque tem no Congresso Nacional parlamentares, e eu digo isso sempre, todo parlamentar tem o seu preço, né? Tem o seu preço. Eu também tenho o meu preço. Qual o meu preço? O meu preço, e eu tenho muita convicção dele, e pago esse preço, o meu preço é a vida do trabalhador e da trabalhadora. Tem deputado em Brasília que o preço dele, ele tem preço, que ele diz assim, o meu preço é estar comprometido com a classe trabalhadora. Esses deputados que são deputados do campo democrático popular, que compreendem um país soberano a partir da distribuição de renda, da diminuição da desigualdade, e, portanto, a partir dos marcos da democracia e da civilidade. Existem outros deputados que têm outros preços. Tem deputado lá que está a serviço, eu vou falar aqui de banco, a serviço do Banco Itaú. Até a cor do partido deles é da cor do Banco Itaú, para a gente dar um nome aos bois. Tem deputado lá que está, na verdade, lá para defender os banqueiros. Tem deputado que está lá para defender os industriais, né? Os empresários, os grandes comerciantes, os grandes industriais. Tem deputado que está lá para defender o capital. Tem deputado que está lá, inclusive, para defender o governo dos Estados Unidos. Tem deputado que está lá para defender o governo do Trump, como se o Trump precisasse de um deputado brasileiro para defendê-lo no parlamento brasileiro. Então, assim, nesse cenário, eu acho que o presidente Lula faz um gol de placa quando ele apresenta esse projeto, porque é insustentável que um deputado vote contra um projeto desse. Então, eu acho que a luta deles é para postergar. A luta deles é para não apreciar. A luta deles é para levar isso para o ano que vem. A luta deles é para que isso não seja aprovado, não seja levado ao plenário. Porque uma hora que for levado ao plenário, vão receber uma avalanche, né, da sociedade brasileira que diz assim, como é que você, que é um parlamentar, não vai aprovar um projeto desse que vai beneficiar, né, 21 milhões de pessoas? Em detrimento de 141 mil pessoas. E no fundo, a gente está falando que são 21 mil pessoas, 21 milhões de pessoas que serão beneficiadas, mas no fundo, a gente está falando de um beneficiamento para 215 milhões de brasileiros. Porque é um pouco aquela expressão que a Marielle usava, né, na Câmara Municipal. Quando uma de nós sobe, todas nós subimos juntas. Quando uma de nós é atingida, né, todas nós somos atingidas juntas. Então, quando a gente melhora a situação dos mais empobrecidos, a gente dá uma equacionada no país no todo. O país todo melhora, porque a gente não precisa viver num país de indigentes, visto que o Brasil é essa potência e essa riqueza que é. Perfeito. Pois é, mais uma vez você mostrando aí o que é direita e o que é esquerda. Né? Tá o tempo porque todo, é o né? tempo Tá todo. muito definido, tá muito delimitado, né? Tá bem delimitado, porque das postagens que eu vejo, das declarações, eu vejo todos os deputados ligados à esquerda defendendo afinco esse PL. E tem uma coisa, me permita, né? Eu fico olhando bancários, né, trabalhadores nossos que ralam pra caramba, que estão com burnout, que estão com doenças, com adoecimento mental, parlamentares que estão, parlamentares não, bancários nossos que não estão conseguindo dar conta de sustentar suas famílias e que ainda defendem, né, parlamentares da extrema-direita. A gente tem isso. Então a gente precisa de botar a mão na consciência e dizer, olha, como é que eu vou apoiar alguém? Como é que eu vou apoiar alguém que está a serviço daquele que me oprime? Exatamente. Né? Um pouco no jargão da brincadeira de rua, né? É a barata batendo palma pro chinelo que vai matá-la.
né? É a gente aplaudindo o opressor. Né? O enforcado agradecendo o carrasco. Nós não podemos fazer isso. Então, fica aqui uma mensagem também. A gente precisa de defender e ter um parlamento que seja comprometido com a classe trabalhadora. Eu não consigo admitir, Adriano, me permita, não consigo entender como é que um professor, eu sou professor, como é que um professor vota em alguém que destrói a educação. Eu não posso entender como é que um bancário vota em alguém que defende o banqueiro, em alguém que quer a morte do bancário e que tira dele, que o manda para pejotização, que tira dele direitos, que questiona o direito. Imagina, vocês sabem, né? Claro que sabem, mas é uma expressão, né? Não entendem a luta que essa mulher aqui, olha, da Federa, que os nossos sindicalistas fazem nas mesas de negociação com os banqueiros. É uma queda de braço, porque se não for forte o sindicato, eles tiram todos os nossos direitos. Então, como é que nós, bancários, podemos votar, ou podemos fazer campanha, ou podemos apoiar deputados que defendem aqueles que nos oprimem? Né? Eu queria deixar isso para não ficar dúvida do que é que eu penso da atividade política. Então, Raimon, nós recebemos muitos questionamentos, né, acerca do envolvimento do movimento sindical com a política, né? Eu faço alguns debates no WhatsApp, redes sociais, e aí você ouve algumas pessoas falando assim, escrevendo, né? Não, porque eu tô cansado disso, né? Toda hora vem falar de política, toda hora vem defender fulano, cicrano, beltrano, defende Lula, outro defende Bolsonaro. Eu não quero saber nada disso. Todo mundo sabe que eu sou de direita. Isso foi um bancário falando, escrevendo. Todo mundo sabe que eu sou de direita. Eu quero saber dos nossos direitos, do direito da categoria bancária, né? Então, como se a gente vivesse numa ilha, né? E que é isso, eu vou defender só aqui a minha categoria, tá certo? E assim eu vou conseguir. A gente sabe que não é assim que funciona. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa relação do movimento sindical, dos movimentos sociais com a política e a importância disso. Claro, primeiro entender, sabe, que quem faz política não é só aquele que é eleito. Né? Aqui nessa mesa somos dois. E não é somente eu que faço política. Nós dois fazemos política. Existe uma política que é feita no parlamento, existe uma política que é feita no sindicato. Você é doutora na política sindical. E eu tô aqui na política do parlamento, né? Política partidária. Você dialoga com o movimento sindical no sentido de garantir os direitos dos trabalhadores. Agora, quando você dialoga nesse sentido e dialoga comigo, que estou no parlamento, você está dialogando com quem faz as leis para que as leis, ao serem cumpridas, defendam o trabalhador. Então, assim, não dá para separar, é tudo muito misturado. É como o café e leite, que uma vez juntados, não podem ser separados. Não é como a água e o óleo, que você bota a água e o óleo, eles ficam nitidamente separados, distintos. A política é isso, é um café e um leite que se misturam e que depois de misturado não dá para separar mais. Não dá para você chamar o gato e dizer assim, ó, toma o leite aqui que depois eu vou tomar o café, mas tá na mesma xícara, não dá para separar. Então, assim, a atividade política, ela é o tempo todo integrada com toda a atividade humana. Você que está aí na sua casa agora, discutindo com seu filho, se o seu filho que está fazendo 15 anos, ou sua filha ou seu filho fazendo 15 anos, você vai fazer uma festa para ele, há uma discussão política de que festa vai ser, que música vai ser tocada, onde é que vai ser, quem vai ser convidado, quanto é que nós podemos gastar, onde é que nós vamos arrumar dinheiro, onde é que vai ser a festa, que roupa que eu vou. Tem um punhado de discussão que passa pela seara da política, que é um debate onde você vai, no debate, encontrar as respostas para as suas perguntas. A política também é assim. Então, quando o sindicato dialoga comigo, que sou sindicalizado, que sou bancário, que sou professor e que sou parlamentar, quando você discute comigo, seu Raimon, olha, a gente quer que você defenda lá no parlamento os nossos direitos. Até porque os banqueiros, os poderosos, portanto, aqueles que são os nossos patrões e que nos exploram, que nos fazem ter burnout, que nos fazem ter adoecimento mental, que tiram nossos direitos, esses camaradas, eles bancam determinados parlamentares que estão lá cotidianamente no parlamento defendendo os interesses deles.
Então, se você disser assim, Adriana, para de falar de política, não quero saber de política não, quero saber dos meus direitos, quero saber do meu aumento de salário, quero saber do meu dissídio, quero saber do plano de saúde, quero saber do auxílio creche, quero saber do ticket de alimentação. Ok, você quer saber de tudo isso, mas tudo isso é definido lá. Então, esse diálogo com a política é um diálogo permanente. Então, engana-se quem acha que só quem faz política é quem é eleito na urna. Todos nós fazemos política o tempo todo. Então, eu, que sou um parlamentar e que, além de ser parlamentar, também sou professor sindicalizado e que, além de ser professor, também sou bancário sindicalizado. Quer dizer, a minha relação lá com a discussão do trabalhador é uma discussão permanente. Eu não estou lá para defender o bancário ou o professor, estou lá para defender a classe trabalhadora. E quando o trabalhador que trabalha no banco onde eu trabalho, que é o terceirizado, lá o guarda, né, a menina lá que fica estagiando, né, o rapaz que fica estagiando, quando esses garotos e garotas, e esses senhores e senhoras da limpeza, né, do serviço terceirizado, quando esse pessoal é desrespeitado na minha agência, não só eles que perdem, também eu perco. Então, a minha luta é por tudo, é por um complexo de ações e por um complexo de pessoas que precisam ser respeitadas. Então, fazer política, o sindicato tem que fazer política sim. Ai do sindicato que não fizer política. Ai do sindicato que achar, tá tudo certo, eu resolvo na mesa de negociação. O banqueiro vai lá, discute com o seu parlamentar, ele faz leis que engessam você na negociação. O banqueiro diz assim, eu até gostaria de te dar um aumento, mas eu não posso te dar porque há uma lei que me impede de dar. Quero dar um exemplo aqui. Existia um gatilho para o salário mínimo. Todo ano ele crescia acima do IPCA. Então, existia um gatilho. Então, a gente teria um salário mínimo que ia avançando, 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 avançando. Quando entra o golpe em 2016, quando a Dilma é tirada do governo, há um desmonte dessa tática de aumento do salário mínimo. Ele paralisou, agora não vai ter isso, agora o governante dá quanto ele quer. O salário mínimo hoje poderia ser, se não tivesse interrompido, e foi interrompido por legislação, se não tivesse interrompido, o salário mínimo seria R$ 1.986. Percebe? Então, por que não é hoje? Porque alguém fez política para travar. Se alguém tivesse política para avançar, a gente estaria avançando em vez de estar atrasando. Pois é, e a gente vive num país de muitas desigualdades, né? A gente falou aqui das diferenças, do imposto de renda, enfim, é um país da desigualdade. Quando a gente olha para o passado do nosso país, a gente tem que lembrar sempre disso, né? Quando os portugueses aqui chegaram, aqui aportaram, quem morava aqui eram os índios, né? Que foram escravizados, foram mortos, foram perseguidos, e hoje tem que lutar para ter o reconhecimento da sua terra. Isso mesmo. Não é? E você, Raimon, está na Comissão de Direitos Humanos, que é uma comissão potente, importante, né? Porque é o respeito ao ser humano, né? Que políticas a gente vai ter para proteger as pessoas, né? Para dar dignidade às pessoas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho aí enquanto presidente, da relação com os trabalhadores, como é que funciona essa comissão? Fala aí pra gente. Eu acho que é bacana você começar, para introduzir a questão dos direitos humanos, você começar a falar sobre a chegada dos portugueses no Brasil em 1500. E eu quero dizer assim, quando os portugueses chegam ao Brasil, eles trazem de Portugal um projeto de Brasil debaixo do braço, né? Aquele projetinho de Brasil debaixo do braço é o projeto que deu muito certo, que é um projeto de Brasil da desigualdade, da opressão para os povos originários, do extermínio do povo indígena, etc. Então, esse projeto que foi construído em Portugal, nós não gostamos dele, a gente quer construir um outro. E essa é a nossa luta o tempo todo. E, portanto, essa luta passa pela luta dos direitos humanos. Quando você fala dos povos indígenas que foram escravizados, tentaram escravizar os indígenas, como não conseguiram escravizar, escravizaram o povo negro que vivia livre em África e trouxeram para cá. Você que é do Rio de Janeiro, uma hora que você estiver passando pelo centro, ali pela Pequena África, ali região da Praça Mauá, região portuária, dá uma passadinha ali no cais do Valongo. O cais do Valongo, por ali, Adriana, passaram 2 milhões de escravos. Sabe o que é isso? 2 milhões de escravos chegaram pelo cais do Valongo. Então, essa história é uma história de homens livres que foram trazidos de África e escravizados no Brasil, porque esses escravizados no Brasil, eles eram mão de obra gratuita.
Só que depois, com o passar do tempo, né, a gente acabou descobrindo que as escravidões foram sendo retiradas do mapa. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão. O último país. E quando aboliu a escravidão, o que que fez? Deu para o escravizado uma carta de alforria, mas não deu para ele uma carteira de trabalho. Então ele continuou escravizado, continuou sofrendo, continuou humilhado, continuou apequenado. E essa luta é uma luta que a gente precisa de entendê-la o tempo todo. A gente precisa de entender essa luta porque ela precisa de avançar. E aí, quando os ingleses descobriram, por exemplo, que era melhor, ao invés de ter escravos lá na Inglaterra, de ter o trabalhador assalariado, trabalhadores com jornadas de trabalho exaustivas, né? Aí no Brasil, ainda hoje, né? A gente está na luta no Congresso Nacional pelo fim da escala 6x1. Pessoal que trabalha segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E é bom lembrar que os bancos tentaram recentemente, olha só, você que é bancário, sabe disso. Tentaram recentemente colocar trabalho aos sábados. É verdade ou não é verdade? É verdade. Tentaram, e isso não está acabado não, hein? Não. A todo momento eles tentam fazer isso. Então a gente tem que vigiar o tempo todo. Eu estou lá na Comissão de Direitos Humanos e estou muito feliz, sabe, Adriana? Porque é um tema que eu me pauto por ele há muito tempo. Muito tempo. O tema dos direitos humanos é um tema que, para mim, ele traz assim, a expectativa de a gente poder criar, a partir de uma reflexão, de uma leitura de realidade, um outro país, um outro mundo, uma outra realidade, um outro cenário, uma outra vida, uma outra dignidade, uma outra soberania, um outro marco civilizatório. E a gente precisa, né, a Comissão de Direitos Humanos, para você ter ideia, nós fizemos uma jornada de direitos humanos. Eu fiquei 6 horas sentado. 6 horas sentado numa reunião, escutando militantes de direitos humanos do Brasil inteiro. Teve 120 pessoas falando, numa média de 3 minutos cada uma. Nós estamos falando de 360 minutos. Portanto, 6 horas de debate das pessoas falando sobre direitos humanos. E a gente descobriu que diversos temas apareceram. Apareceu o tema da comunidade LGBTQIA+, apareceu o tema dos povos originários, apareceu o tema da exploração do trabalhador, apareceu o tema do feminicídio, da violência contra as mulheres, apareceu o tema do trabalho escravo, apareceu o tema da exploração sexual de criança e adolescente, apareceu temas os mais diversos, os temas do racismo ambiental, do racismo, do machismo, da homofobia. Foram muitas expressões que vieram. E na nossa comissão, a gente está com o seguinte movimento, né? Nós vamos acolher essas contribuições que todo mundo trouxe nessa que a gente chamou Jornada dos Direitos Humanos. A gente vai organizar isso e fazer um documento para a gente perseguir no ano 2025, para a gente mitigar algumas violações de direitos humanos e, além de mitigar, a gente resolver outras situações e dizer: nós não podemos caminhar com isso, porque isso degrada a humanidade. E aí, da mesma forma que eu perguntei para a pessoa definir se ela é de esquerda ou se ela é de direita, eu faço a mesma pergunta agora. Você, quando encontra uma pessoa em situação de rua, você quer ajudar essa pessoa ou você quer destratá-la? Se você quer ajudá-la, você é um militante de direitos humanos. Quando você encontra uma mulher sendo agredida na rua, você se posiciona ou você se cala? Se você se posiciona, você é um militante de direitos humanos. Quando você olha para a comunidade carcerária brasileira, que tem 800 mil presos, e diz assim: puxa vida, esses presos estão aí e tem que pagar pelos seus crimes. Tem que pagar pelos seus crimes, mas eles estão numa condição subhumana. Você luta contra essa condição subhumana ou você diz: ah, tá tudo bem, bandido bom é bandido morto? Se você diz que bandido bom é bandido morto, você não é um militante de direitos humanos. Mas se você diz assim: o bandido nunca é bom, mas o homem que comete um crime ou a mulher que comete um crime, ele merece um espaço de recuperação, de ressocialização, você é um militante de direitos humanos. Então, a militância dos direitos humanos é um pouco isso, sabe? E como a gente está discutindo, né, esse tema todo, eu tenho alguns militantes de direitos humanos que eu gosto de trazer para mim, sabe? Eu quero falar que Jesus de Nazaré é um militante de direitos humanos, porque ele esteve ao lado da mulher que ia para ser apedrejada e não ao lado dos apedrejadores.
Ele esteve ao lado, né, dos empobrecidos e não ao lado daqueles que os oprimiam. Ele esteve ao lado do povo pobre da Palestina e não esteve ao lado do Império Romano. Percebe? Então, quem é militante de direitos humanos? Quero lembrar aqui um outro militante de direitos humanos. Dom Angélico Bernardino, falecido recentemente, um homem comprometido com o povo da terra, com o povo pobre, com a igreja que sofre, é um homem dos direitos humanos. Quero lembrar uma outra figura, Chico Mendes, que defendeu lá no seu Acre, defendeu os povos seringueiros, é um militante de direitos humanos. Quero lembrar uma outra pessoa, Padre Josimo, que foi assassinado com um tiro nas costas lá no sul do Pará, é um homem militante dos direitos humanos. Então, assim, Padre Júlio Lancelotti, lá em São Paulo, é um militante de direitos humanos. E você, quem é? É um militante de direitos humanos ou é um homem que deseja que esse mundo seja o mundo da covardia, da violência e da promoção da vida humana degradada? Então é isso. Então eu estou lá na Comissão de Direitos Humanos com muita alegria, porque eu acho que a gente vai dar passos significativos. Cada reunião, Adriana, a gente está abrindo com a biografia de um preso desaparecido da ditadura militar. Semana passada foi João Macena, que foi desaparecido em 1974, foi levado para a Casa da Morte em Petrópolis, foi assassinado, depois seu corpo foi levado para Campos dos Goitacazes, para a fazenda Cambaíba e ali foi incinerado. Uma das versões é essa. Então nós estamos marcando, sabe? Porque a gente precisa, pela ótica dos direitos humanos, dizer: a classe trabalhadora precisa ser defendida, ditadura nunca mais, democracia sempre. É isso, gente, viu? Tá muito bom esse papo, viu, Raimon? Pena que já tá acabando, gente. Mas já vou convidar ele para um próximo, Virei porque sempre. A gente Virei sempre. Aprofunda um pouco mais desse debate que para nós é tão importante. Isso é lindo, né, Raimon? Porque assim, quando a gente acorda de manhã, né, a vida é feita de escolhas, a gente escolhe o tempo todo, né? Desde quando a gente abre os olhos, a gente escolhe se a gente vai levantar ou vai ficar mais um pouquinho na cama, que roupa a gente vai colocar, né? Se a gente vai tomar café ou não. Enfim, e são escolhas de vida, né? São escolhas de vida, escolhas que você faz na vida. Então, a gente está vivendo um momento tão difícil, não só no Brasil, mas no mundo, né? Com o avanço do extremismo, da extrema-direita, que, para mim, é abominável, né? E muitas das vezes se utilizam da fé das pessoas, né? Para praticar coisas que é melhor a gente nem comentar, porque não vale a pena, né? Porque eu costumo dizer que tem coisas na vida que você observa e combate. Eu acho que a gente tem o tempo todo trabalhado isso, porque a gente não vive numa bolha, nós vivemos numa sociedade e a gente quer uma sociedade melhor. Porque até aqueles mais abastados, eu costumo dizer, que moram nas suas mansões, né? Na Barra da Tijuca, né? Em áreas mais nobres. Uma hora tem que sair do castelo, né, Raimon? Vai encarar as ruas, não é? Vai sair daquele cenário todo de segurança e vai ter que encarar a rua, né? Então, por que a gente não luta para que a gente tenha uma sociedade mais justa, mais igualitária? Por que a gente não consegue avançar nas pautas de defesa das pessoas mais vulneráveis em nosso país? Não é? Porque é disso que a gente está falando. As pessoas, talvez mais abastadas, se acham assim: nada acontece comigo. Eu tenho dinheiro, tá tudo certo, né? E eu não preciso defender um morador de rua, por exemplo. Mas, enfim, quero te parabenizar pelo trabalho aí na Comissão de Direitos Humanos, dizer que a gente está junto nessa luta em busca dessa sociedade mais justa, mais igualitária, desse país mais fraterno, sabe? Que acolhe as pessoas e não expulsa, espanca e mata. Isso mesmo. Né? Então, a gente está em busca disso, porque isso é bom para todo mundo, gente. É bom para todo mundo, né? É bom para aquele que está precisando. E é bom para a sociedade. E é bom para a sociedade, é bom para o milionário também. Claro. É bom para ele também, bilionário. Pensa que ganha mais de 600 mil reais por ano aí, que tem um debate lá, trava lá a pauta, né?
para não votar porque não quer pagar um pouquinho mais de imposto de renda. A gente está falando de justiça tributária. Quem ganha mais tem que pagar mais. Gente, pensa, quem ganha até R$ 5.000 com a isenção tem mais um salário, tem o 14º salário, porque paga em média, quem ganha R$ 5.000, em média de imposto de renda, cerca de 7.400, é descontado na fonte, porque trabalhador, gente, não tem como sonegar imposto, né? Desconta na fonte. Claro. Não é isso? É ali, ó, sai todo mês ali do seu salário lá, tá lá no seu contra-cheque. É mais um salário, é um 14º salário. Isso é fazer a justiça tributária. Quem ganha mais tem que pagar mais, quem ganha menos tem que pagar menos. É assim que a gente faz, né? É assim que a gente melhora a vida das pessoas. A gente já está indo para as nossas considerações finais, então eu vou te passar a palavra para você encerrar. Eu quero agradecer muito a você, Adriana, e deixar o meu abraço para a Federa, meu abraço para o Sindicato dos Bancários, aqui do Rio de Janeiro, mas também mandar um abraço para o Sindicato dos Bancários de Niterói, Sindicatos Bancários de Petrópolis, Sindicatos Bancários de Teresópolis, Sindicatos Bancários do Sul Fluminense, né, Barra Mansa, aquela região ali, Sindicatos Bancários de Campos. E quero também dizer que a nossa luta é uma luta que precisa de todo mundo, né? 1 mais 1 é sempre mais que 2. Então nós precisamos de você. Você precisa de vir conosco, né? Você que já vem, continua, esteja perseverante. Você que ainda não veio, vem para cá. Vamos caminhar para a gente organizar a luta e a vida dos trabalhadores e das trabalhadoras. Contem com esse deputado lá em Brasília. Eu tenho muito respeito a todo mundo. Lá em Brasília eu faço o debate. A pessoa sabe qual é o meu caminho, sabe qual é a minha pauta. Não escondo de ninguém. Está escrito na minha cara quem eu sou e o que eu penso. Mas eu respeito, sabe, as outras pessoas que pensam diferente de mim. Respeito muito. Contradigo a fala delas, me contraponho às opiniões delas, mas eu respeito. Nós não podemos, né, continuar nessa sanha de querer derrotar quem pensa diferente de nós. Recentemente, em Brasília, um deputado foi para o microfone e disse: eu desejo a morte do presidente Lula. E fala isso, por incrível que pareça, em nome de Deus. E eu, como teólogo que sou, como alguém que tenta estudar um pouquinho essa dimensão da teologia, compreender quem é Deus e como é que Deus se manifesta, eu não tenho dúvida nenhuma. Não preciso nem de me apegar aos livros de teologia que li e às aulas de teologia que tive. Basta eu pegar o exemplo que minha mãe me deu de quem é Deus para mim, né? Deus não compactua com a violência, nem com o ódio e nem com o desejo de morte de ninguém. Então, a gente precisa de construir uma sociedade diferente, mas para isso você precisa de vir conosco. Você é um militante dos direitos humanos, você é alguém que é comprometido com a democracia, você é alguém que abomina a tortura, você é alguém que respeita a vida das pessoas, você é nosso companheiro. Tamo junto, viu? Grande abraço, minha saudação franciscana de paz e bem. Bom, obrigada, Raimon. Foi muito bom o nosso papo, o nosso bate-papo aqui. Quero te dar uma notícia, né? A Casa da Moeda, o Sindicato dos Moedeiros vai se filiar à nossa Federa também. A gente está ampliando a representação, porque é isso, né? A gente tem que unir os trabalhadores para lutar em busca não só dos seus direitos, mas de uma sociedade mais justa e mais igualitária. Então, da próxima vez que você vier, você vai falar Sindicato dos Moedeiros, além dos outros sindicatos de bancários. Muito bom. Estamos ampliando. E para você que ficou com a gente até agora, curte, compartilha, comenta, manda para o amigo. Vamos discutir que Brasil a gente quer. Se você quer o Brasil do bem, que defende os trabalhadores, que defende os mais vulneráveis, que tem compromisso com a democracia, você está junto. Vamos construir juntos esse país. Um abraço a todas e todos.